Olá, você está na 4ª temporada da Reconnect. Então, hoje vamos fazer um programa muito especial, em comemoração ao Dia Mundial contra a Intolerância Religiosa. Fica ligado, não sai daí. Olá, sejam todos muito bem-vindos, como diz Roberto Leão. Você está na Reconnect, na 4ª temporada aqui da Reconnect, na TVC afiliada da TV Cultura. Então, Reconnect, seu portal aberto para falar sobre espiritualidade para além da religião. E nós fomos promovidos aqui na TV, né, Roberto? Então a gente está com 1h30 de duração aqui no programa. Então, que legal! Então, nosso programa também mudou de dia. Se você está assistindo a gente no domingo, você vai assistir o nosso programa. Como é que eu falo, Roberto? Me corrija aí. O inédito. O inédito! A quinta-feira, às 22 horas. Então, muito bem, aqui sempre comigo o historiador Roberto Leão, me dando trabalho e fazendo que eu segure ele nas perguntas capciosas. Bem-vindo, Roberto. Eu sou um tranquilão, sou apenas um curioso. E aí, galera, reconectados do nosso coração, 4ª temporada, mais de 1h de programa, 1h30 de programa, muito mais conteúdo, muito mais possibilidade de falar sobre a espiritualidade de forma leve, laica, plural, que é a nossa missão e é o que a gente gosta de fazer. Hoje nós temos esse programa especial, né, como o Bernardo falou, e a gente vai estar aqui com a telinha cheia de caixinhas, com pessoas que também são muito especiais, com convidados que também são muito especiais para nós, e que vamos trabalhar com essas caixinhas plurais, falar melhor, trabalhar melhor, compreender melhor sobre a pluralidade, a necessidade de pluralidade. Então hoje aqui com a gente, para comemorar esse Dia Mundial contra a Intolerância Religiosa, um programa laico como você merece, né? Então aqui com a gente hoje, ele que é sacerdote de Umbanda, né, publicitário, dirigente do Templo Escola Casa de Lei em São Paulo, escritor, né, e um dos precursores do ensino da Umbanda EAD no Brasil. Sacerdote de Umbanda, Alain Barbieri. Muito bem-vindo, Alain! Obrigado, queridos. Obrigado a todos vocês aí. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pelo espaço, viu? Parabéns aí pela promoção, né? Eu tô vendo aí mais um tempo extra de programa, né? Muito bom estar aqui com vocês, agregando valor. Muito bom estar com os irmãos também e vai ser um dia incrível para nós. Obrigado. E aqui, divina bancadinha aqui com o Alain Barbieri. Ele que é a nossa figurinha, nosso consultor para assuntos evangélicos, como eu brinco aqui no programa. Ele que é pastor da Igreja Batista Sou Livre, idealizador, inclusive, fundador da Igreja Batista Sou Livre, teólogo, foi o primeiro pastor LGBT a comandar uma igreja batista e o primeiro pastor a celebrar um culto em um terreiro de Umbanda no Ceará. Com a gente hoje, nosso queridíssimo, amado amigo, Felipe Escarcela. Seja muito bem-vindo de volta, Felipe. Ô, meu irmão, eu já me sinto em casa aqui no Reconnect. Quando eu venho participar, eu já peço até um cafezinho logo. É muito bom estar aqui com vocês, viu? É muito bom, é um prazer. E ainda mais nesse dia tão especial, que é o dia de combate à intolerância religiosa, eu não enxergo no nosso estado um canal melhor para a gente tratar desse assunto. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Então, aqui também o nosso terceiro convidado. É um convidado inédito do nosso programa, mas parece que já é de casa há muito tempo. Ele que é venezuelano, mas é radicado no Brasil há mais de 20 anos. Professor de filosofia, membro professor da Ordem Ecumênica da Caridade, com sede nos Estados Unidos, e padre da Igreja Humanidade Livre. Nosso queridíssimo padre Lei Mirô, seja muito bem-vindo! Olá, Bernardo. Olá, Roberto. Olá, Felipe. As pessoas que nos assistem hoje, muito obrigado pelo convite, muito obrigado por esse espaço que é necessário. Nós precisamos de mais espaços como este e agradeço de coração o convite de vocês. E uma grande honra e alegria de estar com todos aqui. Nossa, legal, também. Muito obrigado.
Então, o Brasil, gente, teoricamente, como a gente sabe, do ponto de vista jurídico, né, é um país laico, né? Nós deveríamos respeitar, enquanto Estado Nacional, as predisposições estabelecidas na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no artigo 5º da Constituição Federal de 1988, né? Que também assegura a igualdade religiosa e reforça a laicidade do Estado brasileiro. Mas, na prática, a gente vê uma coisa bem diferente, né? A gente, como vocês sabem, nas nossas redes sociais, vai aparecer aqui para vocês, a gente tem o Você Sabia, né? E nesse Você Sabia, a gente posta várias coisas bem bacanas, né? Sobre as novidades, sobre religiões e esse tipo de coisa. Então, tem um dado que me alarma muito, né? Que em 2019 foram registrados 3.969 boletins de ocorrência de casos de intolerância religiosa. Em 2018, apenas 3.260, ou seja, foram mais de 22% de aumento de um ano para o outro, né? E as cidades campeãs são Natal, São Paulo, Rio de Janeiro, né? E Belo Horizonte, né? Então, isso liga um alerta, isso liga que, apesar do que a gente às vezes pode pensar que vem melhorado, então não tem melhorado muita coisa, né? Então, esse é o motivo aí da gente estar batendo esse papo, né? E a gente reforçar os direitos das pessoas para poderem estarem exercendo sua religião de forma livre, leve e laica, né? Uma coisa, Roberto, eu não sei se você viu, né? Que aí a gente tem um presidente, nosso atual presidente, sem partido, né? Pediu à comunidade internacional que combata o que chamou de cristofobia, né? Que é a aversão a Cristo, ao cristianismo em geral. Né? Foi durante seu discurso, né? Foi durante seu discurso, ele disse: faço um apelo a toda a comunidade internacional pela liberdade religiosa e pelo combate à cristofobia. O que é que você acha disso aí, Roberto? Eu tenho uma opinião muito clara em relação a isso. Eu acho assim que no nosso país, você ser cristão, branco, heterossexual e rico é muito difícil, né? Vamos combinar, não é nada fácil. Óbvio que há intolerância em todas as religiões, isso é claro, mas é óbvio também quem sofre mais na pele, e talvez é um assunto que a gente vai discutir aqui por questão de pele também, são as minorias, né? É quem realmente está ali meio que à margem do que é tradicional e aceito por essa sociedade dita cristã. Os católicos, só para informação, só registram 1,8% das denúncias de intolerância, tá? Os protestantes, 22%, não, aliás, 3,8%, né? E os ubandistas e outras denominações afro-brasileiras respondem por 25% das denúncias de crime de ódio e intolerância religiosa. Então, não por acaso, né? Não por acaso. Então, para começar esse papo, eu queria falar com o pastor Felipe. Pastor, você comanda a primeira igreja batista a ser comandada por um pastor LGBT, né? É um sucesso a tua igreja, quer dizer, é um reconhecimento mais do que justo. A gente vem acompanhando o teu trabalho, que é lindíssimo, diga de passagem. Então, mas você acha, pastor Felipe, que a intolerância religiosa também está diretamente ligada à intolerância de gênero, de cor, de raça, que transcende a crença? Essa é uma excelente pergunta. Rapaz, deixa eu só abrir um parêntese antes. Sabe que eu sou o rei da quebra de protocolo, né? Eu tenho muita dificuldade com essa palavra comando a igreja, sabe? Eu entendo o que você quer dizer, mas eu tenho muita dificuldade com isso. Eu sirvo a Sou Livre como pastor e sirvo de muito bom grado, é uma alegria servir juntamente com outras pessoas que também servem liderando esse projeto, que é muito mais coletivo do que individual, pessoal, enfim. Mas, meu irmão, sim, na verdade, essas intolerâncias, por assim dizer, esses preconceitos, eles partem de um mesmo lugar, né? Eles partem do ódio ao diferente. Quando, nas vezes que nós tivemos a oportunidade de conversar, a gente tratou dessa questão. A religião, ela se constrói com base na identificação daquilo que tudo que é diferente de mim. Então, tudo que é diferente precisa ser alcançado pela minha verdade. A religião pressupõe dogma, a religião pressupõe um lugar de fala. Então, do mesmo lugar que parte o preconceito de gênero, o preconceito identitário, a intolerância com questão racial, também parte o preconceito religioso. Não à toa
no país que nós temos, um país absolutamente racista, estruturalmente racista, os alvos de principal de violência, de intolerância religiosa, são religiões de matrizes afro-ameríndias ou religiões de matrizes afro-brasileiras, né, como no caso da Umbanda. Então, assim, tem aí misturado não só uma questão religiosa, uma questão de fé, mas um racismo muito estrutural. Eu queria estender essa pergunta também, Felipe, para o Alan, que é umbandista, só que o Alan ele é branco, publicitário, né? Então o Felipe falou sobre a questão racial dentro das religiões de matriz africana, né, que estão muito ligadas. Mas você, enquanto umbandista branco, publicitário, você acha que você sofre menos ou esse estigma racial, que sabemos que tem um componente racial da Umbanda, de ter esse preconceito em relação à Umbanda, ao Candomblé e outras religiões, por terem uma origem muito forte negra e por terem uma raiz muito forte negra, ela se estende também? Explicando um pouco melhor, você acha que dentro desse preconceito, você, por ser branco, é privilegiado, ou você ser umbandista lhe torna negro, lhe torna preto dentro desse contexto? Pergunta importante até, porque a Umbanda, ela foi fundada em 1908, né? A gente tem um marco da fundação dessa religião. Então essa religião ela é fundada em 1908 por um homem branco no Rio de Janeiro. Então a Umbanda, ela vem também com um ideal também de resgatar não só a cultura afro, mas a cultura também brasileira como um todo. Tá? Então a gente tem na Umbanda mesmo, acaba tendo muito menos negros do que no Candomblé. Tá? Então é natural que dentro da Umbanda a gente veja menos negros. Tá? Se você vai no Candomblé, você talvez veja uma quantidade maior de pessoas negras do que na Umbanda. Bom, mas quanto à sua pergunta, de fato, o racismo, principalmente, o racismo está muito mais relacionado, ou talvez o preconceito com a religião está muito mais relacionado à cor da pele do que necessariamente a fé em si. Isso é um fato. Não posso tirar essa afirmação da minha boca, que eu não posso ignorar que isso é uma verdade. Porque de toda a minha história dentro da religião e de todo o meu papel enquanto líder de uma comunidade em que vejo a maioria branca, a maioria branca não sofreu preconceito de forma mais direta como o negro já sofreu. Então, de fato, o negro sofre muito mais o preconceito religioso do que o branco. Então, na minha posição, que eu me encontro, até por uma questão acadêmica também, acabo sofrendo muito menos da sociedade, porque até as pessoas às vezes até se posicionam assim para mim. Quando alguém sabe ou fica sabendo que eu sou umbandista, me questionam assim: nossa, mas como você pode ser umbandista? Você não tem cara de umbandista. E aí a minha resposta costuma ser: mas eu tinha que ter chifre e rabo para ser umbandista? Porque na cabeça das pessoas, o que é ser umbandista? Então, as pessoas têm um arquétipo formado daquele que segue determinada religião. Então, acredito sim que o preconceito que existe dentro da religião afro-brasileira, a Umbanda, o Candomblé, tem uma relação sim também com a cor da pele, sem dúvida nenhuma. Meu amigo Ney, Padre Ney, o senhor congrega numa igreja onde a mudança e a evolução moral são mais importantes do que a crença do indivíduo. Você podia explicar um pouquinho como se dá isso, padre? Como é que nós conversamos bastante, né, ao telefone, e você me disse isso, eu fiquei maravilhado, né? Você disse, na minha igreja o que importa é a mudança moral, é a mudança interna, mais do que a crença da pessoa. Então, como se dá isso na sua igreja? Bom, a humanidade livre, ela não se encaixa, em hipótese alguma, naquelas estruturas de igrejas ditas históricas ou católicas. Então, nós não temos um parecido com a igreja romana, nem com a igreja anglicana, nem com a igreja ortodoxa, né? E também a gente não está inserido dentro do que seria o corpus evangélico, né? Então, a gente não é nem um evangélico histórico, nem um pentecostal, nem um neopentecostal. Nós somos a gente se identifica como uma nova forma de ser religião. Então, nós já nos caracterizamos pelo princípio de que não há dogmas na nossa igreja. Então, você não vai encontrar nenhum tipo de dogma. Você vai encontrar pessoas que falam assim: olha,
eu acredito que Jesus é o Filho de Deus, ele é o meu Salvador e Redentor, e nós vamos dizer que bacana, está corretíssimo, viva conforme o seu Salvador quer. E nós vamos encontrar na nossa comunidade pessoas que falam assim, olha, para mim Jesus foi um grande avatar, ele foi um grande cara que veio num momento histórico, assim como vieram outros grandes pensadores, e ele trouxe uma forma diferente de olhar para a vida. E essa forma diferente me cativa. E nós vamos dizer que legal, muito bom, correto, não tem problema algum. E na nossa igreja também vão participar pessoas que falam assim, olha, eu não acredito em Deus, ou eu não consigo dizer que Deus existe, mas também não consigo negar a sua existência, então eu sou um tipo de agnóstico aí, estou nesse movimento, mas eu sinto aqui um compromisso das pessoas querer ou desejar ser melhores. Então eu venho para participar desse encontro, que a gente chama de missa, ou a gente chama de liturgia, ou a gente chama de reunião, entendeu? E as pessoas que frequentam a nossa comunidade, elas estão livres para acreditar aquilo que a sua consciência diz. Então, nós temos pessoas que participam da nossa comunidade, mas ao mesmo tempo elas se identificam, por exemplo, com o kardecismo. Para nós isso não há nenhum problema. Nós partimos do pressuposto de que se a religião ou a forma como você vê a religião, ela te torna um ser humano melhor, ela te torna mais coerente com aquilo que se espera e que é comum a todas as religiões, que é a minha vida e ame o seu próximo, então você está caminhando bem. A salvação é uma questão que vai ficar entre você e Deus. Nós aqui vamos criar um coletivo de pessoas que procura caminhar juntas na construção de uma sociedade melhor. E aí nós lembramos sempre eu gosto muito de lembrar o Eduardo Galeano, que ele tem um pensamento que fala assim, olha, pessoas simples fazendo coisas simples em lugares simples podem mudar o mundo, ou elas mudam o mundo. E é mais ou menos essa proposta que nós temos. A maioria das pessoas na nossa comunidade são de berço cristão. Então você vai encontrar, e aí onde eu falo assim, a gente não pode falar de um cristianismo, nós precisamos falar de cristianismos, né? E quando você falava da cristofobia, isso corresponde a um tipo de cristianismo que não é proposto hoje, um Deus, sei lá, John Wayne, né, com arma e tudo, que eu sou totalmente cristofóbico desse Cristo aí. Não quero esse Cristo para mim, não, entendeu? Mas, por exemplo, na nossa comunidade nós temos essa possibilidade, a maioria são de origem cristã, então nós temos uma estrutura de culto um pouco mais cristão. Agora, com relação... Sim? Não, pode continuar. Com relação, por exemplo, na missa, nós temos a comunhão. Eu não vou falar aqui de teologia sacramental, porque esse é um assunto que não convém e não nos interessa. Mas o que é importante nesse momento da humanidade livre? É a partilha. Assim como acredito que o Alan podia falar sobre isso, como a mesa é importante no candomblé e na umbanda compartilhar o alimento, para nós também é importante compartilhar aquele momento. Então, quando a pessoa chega no altar e ele vê a hóstia e o vinho, para algumas pessoas aquilo é o corpo e o sangue de Cristo, a transubstanciação. Maravilha. Para outras pessoas é um memorial, é uma lembrança. E tudo bem também. O importante e a única condição que nós colocamos, comungue, venha participar da mesa a pessoa que de verdade queira ser uma pessoa melhor. Então, se você, dentro da sua crença, quer ser melhor, venha participar daqui. Não, até estendo para o Alan, e o Alan pode até responder ao que o Padre Lei acabou de comentar. Eu acredito que, assim, o que a gente visualiza, o que a gente verifica muito cotidianamente é que as próprias pessoas que praticam a religião não têm muito conhecimento em relação aos símbolos, né, ao que significa de fato a religião. Alan, você tem um curso EAD, né, sobre Umbanda, sobre os símbolos da Umbanda, sobre coisas relacionadas à sua religião. Você acha que o conhecimento é o único caminho? É pelo conhecimento que a gente vai conseguir mudar a intolerância? E você acredita que o não conhecimento dos próprios praticantes da religião é o que causa a grande maioria dos problemas de intolerância com outras religiões?
Em partes, tá? Em partes. É bem complexa essa resposta, porque o conhecimento sistematizado sobre a fundamentação de uma religião, sobre a doutrina dela, teologicamente falando, ela serve muito para você compreender a religião como um todo, tá? Ótimo. Mas isso não necessariamente vai refletir na sociedade de forma positiva, porque a pessoa ela pode entender da religião, ela pode compreender os pormenores, mas isso não necessariamente vai resultar em coisas positivas socialmente falando. O que vai resultar em coisas positivas se houve o que o nosso irmão acabou de falar, se houve transformação dentro da comunidade. É muito importante que as pessoas que estão dentro das religiões, acima de qualquer conhecimento, acima de qualquer informação, e isso é pregado dentro dos nossos discursos, palestras, cursos e outros, que se você está dentro de uma religião, além de conhecê-la, é você saber sentir o que ela tem a te proporcionar para você se transformar em alguém melhor. O mundo precisa de pessoas melhores e a religião vem como meio de te transformar em alguém melhor, não importa qual religião. A religião é um veículo, o veículo de te fazer melhor para o mundo e no mundo. Então, é isso que talvez vai diminuir a intolerância, é isso que talvez vai diminuir as guerras por religião, talvez transformando as pessoas em pessoas melhores. Então, a consciência disso, de entender que não há diferenças nesse sentido, que as diferenças não me tornam melhor ou pior. Talvez essa compreensão, eu não preciso conhecer muito da Umbanda para aprender a respeitar o outro. Eu não preciso entender todos os fundamentos da religião para entender que eu não posso julgar o irmão porque eu não conheço o espaço dele, a fé dele. Enfim, o respeito é uma coisa que vai além da compreensão teológica da religião. Então, ainda que a gente tenha todo um estudo hoje muito bem organizado dentro da Umbanda, muito bem elaborado, tudo que é dito dentro do estudo é levado para essa compreensão também. Olha, tudo que você souber e vier a aprender só vai servir, de fato, na prática, se você se transformar. Conhecer isso tudo sem transformação pessoal não serve de nada. Não serve de nada. Então a religião, ela te chama para isso, ela te chama para te convidar a uma transformação, ela te chama para uma transformação. Então, eu creio que é aí que começa a mudança da sociedade, tá? De uma conscientização do que a religião quer proporcionar para cada um de nós. A religião de cada um que está aqui representando a cada um a sua fé, ela cumpre um papel na vida dos seus fiéis, na vida dos seus adeptos. E se cada um dos seus adeptos entender essa proposta, o mundo vai ser melhor. Acontece que a gente entra na religião para entender a parte racional dela, para entender a parte que não importa às vezes. Esquece a essência, esquece de sentir, esquece de se transformar. Se a gente entrar na religião e sentir Deus e se transformar a partir do que Ele vem a proporcionar para nós, eu acho que as coisas mudam aí. Tá? É isso que nos falta. Tem muita religião, tem muito religioso, mas tem pouca transformação. Então o que falta é a transformação. Alan, mas você nota assim no retorno das tuas postagens, que você vê, tem muitas pessoas que te fazem perguntas, muitas pessoas leigas que fazem perguntas sobre Umbanda, e você responde de uma forma muito clara. Você nota, você tem feedback dessas pessoas que mudaram pela tua resposta, pelo teu ensinamento nas redes sociais, na Umbanda EAD. Você nota que elas mudaram as suas concepções em relação à Umbanda pela tua explicação, porque nem sabia, tinha um preconceito, não sabia nem o que era, na verdade? Com certeza, milhares de pessoas, milhares. Hoje, canal no YouTube, por exemplo, né? A gente hoje está reunido lá em quase 600 mil pessoas inscritas, né? Então, talvez a gente pode dizer que 1/3 não é umbandista. Pessoas que não são adeptas à religião e que nunca foram no terreiro de Umbanda antes. E estão ali integradas, querendo conhecer, querendo mergulhar mais nessa experiência porque gostaram daquilo que sentiram ao ouvir eu falar de Umbanda. Não é o fato de se converterem à Umbanda, mas é querer saber mais. E essa é a grande mensagem, né? Eu gosto de dizer sempre, a Umbanda não te chama para ser umbandista, a Umbanda te chama para ser melhor. E ser melhor pode ser de qualquer forma, sendo umbandista ou até um ateu. Né? Mas você pode ser melhor de qualquer jeito. A Umbanda te convida a uma reflexão da vida. E o que a gente está fazendo aqui, de alguma forma, eu acho que é um convite de reflexão, de que há muitos meios de você se transformar, de que há muitos meios de chegar a Deus e ser melhor para o mundo, né? Então, com certeza, eu já pude ver por meio da internet, dessa comunicação nas redes sociais,
muita coisa bacana, bonita acontecer aí de pessoas que tinham uma visão completamente distorcida e poderem hoje conviverem muito bem com a religião como um todo. Não necessariamente frequentarem, que nem é esse o foco, mas respeitarem, conviverem e terem ali um desejo de até quererem saber um pouco mais. Legal. Felipe, eu sei que você acompanha a gente aqui, a gente entrevistou o deputado Renato Roseno, né, aqui no programa, o deputado Renato Roseno, que inclusive foi candidato a prefeito aqui de Fortaleza. Ele é presidente da Comissão de Direitos Humanos, né, da Assembleia. Né? E nós entrevistamos ele e nós fizemos uma proposta para ele. Essa proposta saiu aqui no programa, na criação de uma delegacia especializada para o combate da intolerância religiosa no estado do Ceará. Tá? A gente fez essa proposta, ele fez um projeto, né? Ele atendeu a nossa proposta, a proposta saiu daqui do programa, você participou da nossa campanha, sim, muito generosamente, né? Mas o que nos deixou perplexo foi que a bancada evangélica na Assembleia foi contra a criação de uma delegacia especializada para o combate da intolerância religiosa. Por que o senhor entende que isso aconteceu? Ô responsabilidade, né, Bernardo? Tu fala que eu sou teu consultor de assuntos evangélicos e eu morro de vergonha desse título. Mas, enfim, meu irmão, a explicação anterior, tanto do padre, como a gente conversou aqui sobre essa mudança interior, provavelmente vai explicar essa questão. Vamos lá. Eu, inclusive, vou voltar para a pregação que eu ministrei domingo agora na igreja. A gente fez um comparativo entre o dilúvio e a pandemia. O dilúvio foi, pela narrativa bíblica, um restart no mundo. Foi um reinício para o mundo. Só que quando Noé e a família saem da arca, se a gente vai ler a narrativa, dá errado de novo. E continua dando errado em sucessivas vezes. Não é o fato de você ter a oportunidade de um recomeço, de um restart, que vai necessariamente garantir que as coisas vão ser melhores. Por quê? Porque não aconteceu esse processo de mudança da pessoa. É por isso que a proposta de Jesus, e aí eu preciso voltar nisso que vocês trataram antes, é de novo nascimento. A proposta de Jesus não tem a ver com uma mudança de circunstancial. Você encontra Jesus para que o mundo à sua volta mude. Você encontra Jesus para que você mude. O Evangelho é um convite para enxergar as próprias misérias, se enxergar no espelho e transformar estas coisas miseráveis que tem em você e não no outro. E aí isso acaba refletindo. Quando você fala bancada evangélica, o que eu enxergo é uma bancada de lobby de um nicho da sociedade que usa Deus como argumento, mas que não fala em nome dele, que não fala em nome, inclusive, do povo evangélico, que não fala em nome, inclusive, do evangelho, principalmente. Então, assim, dentro do esquema de negócio que essa turma representa, uma delegacia de combate à intolerância religiosa seria um desserviço. Dentro do plano de negócio que essa turma construiu, uma delegacia de combate à intolerância religiosa seria um entrave. E aí eu preciso usar de novo esse exemplo que eu dei, exemplo literário que eu dei, na outra vez que a gente conversou, inclusive com o nosso amigo Newton, que é o texto do Dostoiévski. Que eu gosto muito desse texto, ele serve para muita coisa. Que Jesus volta na Idade Média e o inquisidor chama ele pega ele para um questionamento. E ele diz, olha, você não vai estragar aquilo que a gente demorou esse tempo todo construindo. Você oferece liberdade, mas as pessoas querem segurança e medo. Você não vai atrapalhar o negócio da religião. O negócio da igreja é o medo. O negócio da religião é a dominação sobre os corpos, é a dominação sobre o outro. O negócio, entre aspas, de Jesus tem a ver com liberdade, tem a ver com autonomia, tem a ver com construção dessa humanidade, dessa comunidade humana livre.
uma delegacia de combate à intolerância religiosa traria limites muito claros para a ação violenta dessa turma. Quando eu tive a oportunidade grata de celebrar um culto lá na casa do Pai Joaquim, que você me convidou, eu fiz questão de pedir perdão às pessoas que ali estavam em nome dessa igreja evangélica da qual eu faço parte, né? O padre colocou que a Humanidade Livre é uma igreja que não é herdeira das tradições religiosas. Nós somos, né? Eu sou batista, sou herdeiro da Reforma Protestante, sou um pastor evangélico, nascido e criado batista, estudei em seminários confessionais. No entanto, isso não impede que, em dado momento, a gente precise fazer uma rediscussão dessa fé. E é essa a nossa proposta. Então, assim, eu tive muita honra de fazer parte dessa campanha e fico profundamente envergonhado que tenha sido pastores, pastoras, evangélicos, deputados que foram um grande entrave na Assembleia para a criação dessa delegacia. E para concluir, essa situação e outras que aconteceram no ano passado, no ano de 2020, que foi um ano tão difícil para a gente, me fizeram, inclusive, repensar o papel dessa igreja progressista da qual eu faço parte na ação política, na ação social. Uma coisa que a gente bate muito de frente é com esse aparelhamento da fé com fins de um projeto de poder pessoal, de um projeto de poder político, de um projeto de dominação a partir das ferramentas do Estado. Mas quando a gente só diz eu não acho que isso é certo e a gente se distancia dessa ação política, dessa ação institucional, o que na verdade a gente está fazendo é entregando de bandeja os mecanismos de poder para que eles dominem sobre toda a sociedade. Então, assim, esse fato específico tem sido responsável para a gente rediscutir qual que é o papel dessa igreja progressista, dessa igreja diferente, dessa igreja que se propõe a repensar a fé diante da sociedade. E eu sinceramente espero que nós tenhamos muito em breve essa delegacia, não só no estado do Ceará, aqui em Fortaleza, mas em todas as cidades, e que a gente pare de perseguir as pessoas por conta da fé delas, e você sabe que tem em mim um aliado nessa luta. Somos todos. Eu queria fazer uma pergunta para o padre Lei. A Igreja Católica ela vem perdendo fiéis. Segundo o último censo, em torno de 465 fiéis por dia, né? Se for comparar quem não se declara mais católico. Fala-se muito que muitos fiéis católicos, ex-católicos, migraram para as religiões evangélicas, para outras religiões, não deixaram de ser cristãos, mas migraram para outras religiões evangélicas. O Felipe, ele falou uma coisa interessante, o pastor Felipe, que é essa necessidade humana do vigiar e punir, essa coisa de ser controlado para se sentir seguro, né? Se sentir aí mais confortável dentro desse controle. Você acha que a Igreja Católica está abrindo muito mão disso? Até porque a Igreja Católica ela não tem pelo menos aqui no Brasil, uma bancada formada para trabalhar politicamente, não tem essa organização mais forte e com possibilidade de vigiar, de punir, de ser uma coisa mais inquisidora mesmo. Assim. Você acredita essa saída de católicos para outras religiões, sobretudo para religiões ditas evangélicas, por causa disso, ou o senhor entende que há outros fatores? Olha, eu acredito, assim, o que eu conheço dos meus irmãos católicos, que você tem, de fato, ultimamente, um clero muito mal preparado. Você tem alguns padres aí que estão mais interessados em vender CD ou em postar foto no Instagram, virar um cara meio que influencer digital, do que de fato promover o que o Alan falava e que nós falamos, que é a questão da experiência. O que te faz pertencer a uma fé ou a uma religião? A experiência que você faz do sagrado, certo? Nós temos temos visto com preocupação, assim, para mim não é preocupação, mas para alguns a volta
de um tipo de missa tridentina, umas coisas em latim. Para alguns é uma coisa assim como que, uau, que bacana. E para outros é assim meio que, peraí, assim, tem um negócio chamado Concílio Vaticano II que aboliu esse negócio e você está vendo que está voltando. Então, acredito que uma primeira coisa seja que há uma má formação do clero que não está levando as pessoas a conduzi-las para uma experiência. Porém, você vê alguns outros grupos de cunho um pouco mais carismáticos, aqui um pouco mais pentecostais dentro da Igreja Romana, crescendo com muita força. E qual que é o discurso desses caras? O discurso é demônio, o discurso é pecado, o discurso em tudo que você vê, você precisa converter. Então, se você vê o Alan, eu sei que ele é de outra religião, então eu tenho a missão de convertê-lo, de ganhá-lo para Cristo, custa o que custar, entendeu? E aí você vai encontrando nesses grupos uma espécie de volta à raiz ou a uma questão de tradição onde a igreja ela quer ser hegemônica. Em outros grupos as pessoas não estão encontrando esse espaço e eles querem romper de vez. Por quê? Por questão da pedofilia, ou porque o padre roubou, ou porque o padre deixou de fazer, ou porque eu não fui com a cara do padre. E quando a gente fala, por exemplo, de deixar a igreja porque não fui com a cara do padre, aí você já fala de uma infantilidade da fé. Entendeu? Porque você está mais na igreja, então, pelo padre e não por aquilo que a igreja ou a religião te propõe. Entendeu? Então, eu acho que hoje você encontra essa saída por causa de uma falta de experiência, e você vai encontrar essa experiência em alguns grupos neopentecostais, porque é lá onde a maioria vai. Pouquíssimos vão para as igrejas históricas, né, digamos metodista, anglicano, ateu batista, poucos vão para esses grupos, ou vão para esses grupos mais conservadores e mais o que a gente chama de mais de influência do espírito, que estão lá, são os carismáticos, falar em língua, e você na lâmpada que estou vendo aqui agora, você está vendo o demônio, muitas vezes, então você cria uma espécie de histeria, uma experiência exacerbada do sagrado. Então, acho que a igreja ainda ela vai passar por muitas modificações. Acredito também que o papel da mulher ainda é um papel muito reduzido. Acho que o papel da comunidade LGBT, eles estão aí, os católicos LGBT estão lutando com muita força, com muita garra. E aqui nossa saudação aos nossos irmãos católicos, padres que são gays, ou leigos que são gays, que sofrem em silêncio um tipo de exclusão e que não podem falar. Então, isso também ajuda, esse fechamento, ajuda que muitas pessoas se desiludem e caiam fora, entendeu? E é isso mais ou menos que eu vejo hoje. Padre, a gente está terminando o primeiro bloco, tem muito assunto ainda, não é isso, Bernardo? Não, vamos já vamos para o segundo bloco, já, não sai daí, tá? Então, hoje a gente está comemorando aqui um programa especial, a abertura da nossa 4ª temporada aqui da Reconnect. Se você está assistindo a gente domingo, às 15h30, então lembrando que o nosso programa agora, o inédito é às quintas-feiras, às 22 horas. Então você não fica sem sua reconexão. Se você perdeu parte desse programa, ou qualquer programa anterior, você vai aqui no nosso YouTube, que vai ter na íntegra esse e todos os outros programas. Se você não quer olhar para a nossa carinha bonitinha, então a gente extrai o áudio de todos os programas e coloca no Reconnect, que é o podcast da Reconnect. O áudio também na íntegra, tá? Nas plataformas Deezer e Spotify. Hoje aqui com a gente para falar desse tema super bacana do Dia Mundial contra a Intolerância Religiosa, o sacerdote de Umbanda Alain Barbieri, o pastor Batista Felipe Scarcella e o padre Lei Miró. Não sai daí, a gente volta já já. De Marias, moda religiosa.